Vamos convidar o professor Daniel, coordenador da quinta escola, para apresentar o nosso palestrante. Professor Daniel, por favor. Bom dia a todos. Nós vamos começar então com a nossa primeira palestra, que vai ser proferida pelo professor Wilson de Pádua Filho. O título é DCC, Como Tudo Começou. O professor Wilson, ele é professor aposentado do Departamento de Ciência da Computação e ele foi o primeiro chefe do Departamento de Ciência da Computação. Ele serviu durante vários mandatos como chefe do departamento, no início do nosso departamento, e ele foi responsável por definir quais seriam as diretrizes, quais seriam os objetivos do departamento nesses anos iniciais. Isso foi extremamente importante porque permitiu que o departamento, hoje, esteja posicionado entre um dos principais do país. O professor Wilson, além disso, ele é conhecido pelas suas contribuições na área de engenharia de software. Vocês devem conhecer o método Praxis, o processo de desenvolvimento de software Praxis, que foi desenvolvido pelo Wilson. E ele também, além desse livro, descrevendo o método Praxis, ele possui um livro na área de multimídia. O professor Wilson, por favor. Agradeço aí o honroso convite que me foi feito. E o que eu pretendo colocar nessa breve palestra são algumas lembranças dessa época inicial do DCC, vamos dizer assim, mais ou menos. Eu procurei limitar mais ou menos uns 20 primeiros anos, os 10 primeiros anos correspondentes mais ou menos na época de criação e formação do DCC, e mais uns 10 porque foi uma época em que a gente começou assim uma série de projetos de interação com a indústria, dos quais eu gostaria de falar alguma coisa. Bom, vou começar falando das origens. Origens, vamos dizer assim, indiretas, ou seja, não tem a ver com a origem formal do DCC, mas tem alguma coisa a ver no sentido de que estão ligadas com os primórdios da computação na UFMG, e tem a ver também com alguns professores do DCC que vieram dessas origens, são aquelas que têm a ver com o grupo de computação da Escola de Engenharia. Eu não cheguei a fazer parte desse grupo, por isso eu não sei exatamente qual era o nome oficial, mas o grupo era originalmente chefiado pelo professor Arif Faher, que depois foi professor do DCC também por muitos anos, nessa época inicial em que eu era o chefe. O grupo da Escola de Engenharia tinha um computador IBM 1130, um computador que nem me lembro se eu acho que era de segunda geração, ele não era de circuito integrado ainda. Bom, eu me lembro que eu cheguei, na época que eu estava me formando no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1968. E eu cheguei a procurar emprego aqui, mas aquele ano de 1968 foi um ano que a situação de emprego em Minas Gerais estava muito difícil. E na época eu não conseguia, acabei indo para a USP, onde eu entrei lá no Instituto de Física no ano de 69 e fiquei até 71. Mas nessa época, em 1968, aconteceu um episódio lá,
uma das coisas que acontecia muito naquele tempo, que bom, para resumir, eu fui convocado para depor de um IPM, Inquérito Policial Militar, né? Porque tempo tinha muito dessas coisas, e fizeram o nosso centro acadêmico, na época, fez uma assembleia que criticava uma série de medidas da direção da escola, que era uma direção militar, embora nós fôssemos alunos civis. E aí teve uma passeata e tal. E, bom, aí eles chamaram, como costumava acontecia quase todo ano, chamaram a gente para depor num IPM, Inquérito Policial Militar, que se chamava. E aí, a gente tinha uma semana de férias no meio do semestre. Eles colocaram a gente para depor no meio dessa semana de férias, só de sacanagem. Aí, eu já estava bem resignado de ficar lá para depor, mas aí eu vi que tinha um avião, que tinha uns professores da UFMG. Aí eu peguei carona com esse avião e vim para Belo Horizonte. E na época, eu estava no avião, não conhecia ainda um grupo de professores da Escola de Engenharia, entre os quais, na época, estava o professor Ivan Moura Campos, que depois eu voltei a conhecer. Quer dizer, eu não sabia quem era ele. Eu fiquei conhecendo, realmente, foi 3 anos depois, nós estávamos num curso de verão que tinha sido organizado em Buenos Aires. Aí eu conheci o Ivan lá, ele me convidou para vir para a UFMG. E eu topei e fiquei de vir assim que eu terminasse meu mestrado na USP, coisa que aconteceu no final de 71. Então, no final de 72 eu vim e fiquei, nessa época, era uma situação meio esquisita, porque a gente ficava fisicamente junto com o centro de computação, é a minha segunda referência aqui, que na época tinha um computador 360, que já era um computador de terceira geração, significando que ele utilizava circuitos integrados, né, não era mais transistor direto, e um modelo 40, um modelo de pequeno para médio, mais ou menos, mas que era assim o computador administrativo da universidade. Aliás, era o computador de tudo da universidade, era administrativo, mas ele servia de computador científico também, porque a proposta do 360 era essa. Esse nome 360 vinha do fato de que 360 graus era o círculo todo, então era para ser um computador tanto comercial quanto científico, etc, etc. E, ao mesmo tempo, os professores que faziam parte do Centro de Computação foram lotados no Instituto de Ciências Exatas, que tinha sido fundado uns 3 anos antes, na época no Departamento de Matemática. No Departamento de Matemática eu cheguei a ficar só alguns meses, porque estava na época sendo separado do Departamento de Matemática, o Departamento de Ciências da Computação e Estatística. Bom, que isso foi em 72, que esse departamento tinha 3 grupos, estatística, cálculo numérico e computação. O detalhe aí é o nome ciência da computação. Na época, alguns departamentos a computação estava praticamente começando no Brasil, em uma meia dúzia de universidades, e alguns departamentos se chamavam ciência da computação seguindo o modelo americano, que era de falar assim, computer science. Uma exceção era o departamento do correspondente da PUC do Rio de Janeiro, que era chamado de informática de acordo com
o modelo francês. Assim, pouco tempo antes, o de Gaulle tinha decretado que um monte de palavras que se usavam em francês, ainda mantendo a forma inglesa, tinham que ser nacionalizadas, e uma delas era Computer Science, que então eles inventaram o nome de Informatique, virou informática em português. E até hoje existem os dois nomes no Brasil. Eu não sei bem porquê, mas embora a maioria dos primeiros professores do DCC viesse da PUC do Rio de Janeiro, eu que vinha da USP era uma exceção, o nome aqui ficou sendo Ciência da Computação e não Informática. E o DCCE era o Departamento de Ciências, naquela época, Ciências, com o plural, Computação e Estatística. E, então, eu e os outros primeiros professores, que, então, a maior parte vinha lá da PUC do Rio de Janeiro, fomos lotados lá, mas muitos continuaram também trabalhando no Centro de Computação. Na época eu fui para lá e formei o grupo de tecnologia, que era um grupo orientado para o que a gente chamava de pesquisa tecnológica na época. Quer dizer, começamos um pequeno laboratório de hardware, depois do 360 a gente conseguiu adquirir um mini computador, que era um PDP 1140, também era um dos primeiros mini computadores que apareceram e tal. E no fim, o DCC foi formado pelo grupo de computação que vinha do DCCE e a maioria vinha do Centro de Computação, muitos do grupo de tecnologia, alguns mais tarde vieram por razões várias de outros grupos que havia lá dentro do Centro de Computação. Bom, mas essa menção aqui, já que eu falei aqui no Centro de Computação, cabe mencionar vou falar uma por uma das áreas do DCC, e começar a falar pela área de extensão, porque a área de extensão começou formalmente no Centro de Computação, antes que houvesse um programa de extensão no próprio DCC. Originalmente, não digo que seja desde 73, né, as datas foram... as coisas foram acontecendo paulatinamente ao longo dos anos seguintes. Houve um curso de Sistema de Informação, que era um curso mais ou menos longo, que quando surgiu a regulamentação dos cursos de pós-graduação lato sensu, né, foi uma época aí que o MEC soltou uma regulamentação do curso de pós-graduação, que eles dividiram em stricto sensu, né, a pós-graduação senso estrito, convencional, que era o mestrado e doutorado, e os cursos de especialização e aperfeiçoamento, que eram cursos de orientação mais profissional, e o nosso curso de Sistema de Informação acabou se enquadrando como um curso de especialização. Outro curso que também surgiu nessa época, mas ao contrário do curso de Sistema da Informação, não exigia que os seus profissionais fossem de nível superior, era o curso de programação. E diversos outros cursos, alguns muito curtos e tal. Então, o programa de extensão é mais ou menos dessa época. Depois, na medida em que o departamento foi se consolidando, esses cursos passaram para o Departamento de Ciência da Computação e acabaram ficando por aqui. Outro tipo de projeto que começou mais ou menos nessa época era eram os projetos de confecção de material didático, principalmente os pacotes referentes aos cursos de programação e análise. Quer dizer, era
o que se fazia eram pacotes, eram apostilas, eram algo que era um pouco mais que apostila e menos que livro. É um pacote bonitinho, com os textos, com material didático, etc, etc. E quem patrocinava essas coisas era a Capri, que era a remota antecessora da atual SPI do Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época era ligada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Né? O Ministério, essa secretaria se chamou Ministério, depois virou Secretaria de Planejamento da Presidência e tal. E a Capri era um nome que significava Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico. Mais tarde ela manteve esse nome no governo Médici, quando ela foi criada, e depois no governo Geisel. E no governo Figueiredo se transformou, isso é curioso, ela passou para o Conselho de Segurança Nacional e mudou o nome para SEI, Secretaria Especial de Informática. Né? Com o fim da ditadura, a SEI saiu do Conselho de Segurança Nacional e foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde está até hoje. Mas o curioso que vale a pena mencionar é que, na época, essa colocação no Conselho de Segurança Nacional foi uma maneira de proteger a existência da Secretaria Especial de Informática. Né? Ela ficou lá sob a proteção de um conjunto de militares, digamos assim, da ala mais nacionalista do governo, que estava interessado em em preservar aquela instituição, porque havia pressões de outras áreas, pressões muito fortes para se fechar. O fato é que com o patrocínio da Capri, mais tarde da SEI, se fizeram esses pacotes de curso e, junto com os pacotes, os audiovisuais. Audiovisual quer dizer, naquele tempo não existia filminho como a gente passa hoje, então o audiovisual era o seguinte, era uma coleção de slides sincronizados com uma fita que a fita ia passando e de tempos em tempos ela soltava um bipzinho que adiantava o projetor de slide, passava para o slide seguinte. Então, foram feitos vários slides e um deles dos quais eu participei um pouco mais, era um slide sobre sistemas operacionais, que tinha um fundo musical que era dado por um cantador de estilo nordestino que contava a evolução dos sistemas operacionais como se fosse uma coisa parecida com a história do Lampião. Né? Então tinha aquela coisa toda e mais tarde se fez um outro audiovisual ficou interessante também, usando um desenho, a coisa mais próxima de desenho animado que a gente conseguia naquela época, que era sobre o sistema de entrada e saída. Era uma história das 1001 Noites que tinha os personagens, o Abi-In, Abdu e Abi-Out. Então era o outro slide que tinha de material didático naquela época. Bom, falando aqui na graduação, eu estou vendo aqui que eu vou ter que... Então, originalmente, o curso de graduação que havia no DCC, eu vou ter que falar um pouco mais baixo, mas está todo mundo me escutando? Tá? Ok, então era o curso de processamento de dados,
que naquela época era uma tentativa de se formar. Havia uma demanda muito grande de pessoas pelo mercado de processamento de dados. E essa foi uma tentativa patrocinada pela então Capri para se formar rapidamente essas pessoas. Era um curso de 2 anos de duração, quer dizer, eram intensivos mais ou menos equivalentes a 3, dado num ritmo normal, que começaram em 74. E em 78, os cursos deixaram de ter o patrocínio da Capri, que até então era o que mantinha esses cursos funcionando, e passaram a ser cursos normais da universidade, cursos de graduação, né? Então, nessa época, começou o curso o atual curso de bacharelado, e para os que já eram formados em processamento de dados, foi dada uma adaptação nos primeiros anos, e era um curso semelhante aos demais cursos do ICEX, quer dizer, um curso de 4 anos de graduação com basicamente um ciclo básico mais ou menos semelhantes aos dos cursos de engenharia, física, matemática, química e o curso de estatística que estava começando na época também. E na época, mais ou menos, começou também o curso de pós-graduação, que originalmente era um conjunto de disciplinas do curso de matemática. Em 1975, em 1974, ele foi transformado em curso de pós-graduação. E naquela época acontecia uma coisa curiosa, que em quase todo o Brasil, os professores dos primeiros cursos de pós-graduação, inclusive o da PUC, que tinha formado a maioria dos professores, eram cursos em que as aulas eram dadas por mestres. Havia muito poucos doutores em computação. Eu mesmo terminei o meu doutorado em 75, eu fui a primeira pessoa aqui do departamento a terminar o doutorado, e meu doutorado não era em computação, era em engenharia elétrica. Eu tinha feito graduação em engenharia mecânica e o doutorado em engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP, né? O que... Bom, nessa época tinha até uma coisa curiosa, porque foi feita uma das primeiras tentativas de regulamentar o mercado de computação no Brasil, e a tentativa a proposta de regulamentação que se fazia na época dizia que só poderiam exercer a profissão os formados em computação, seja um curso de curta duração, um curso de graduação ou um curso de pós-graduação. Aí eu argumentei na época, conversando com um dos dirigentes da associação que propunha essa regulamentação, que eu não poderia mais trabalhar em computação, porque eu não tinha formação nem de graduação, nem de pós-graduação. Não tinha título, né? Não tinha título nenhum que se chamasse computação, informática ou coisa que eu valha. Aí disse, não tem problema, quem já está trabalhando na área, a gente dá um título provisório, né? Bom, que eu saiba, não sei se mudou coisa nos últimos anos, até hoje o mercado de computação continua como a gente queria naquele tempo, sem regulamentação. Bom, quando eu digo aqui que os doutores começaram em 75, eu quero dizer que o curso começou a ter professores doutores, e esse número, que começou com 1, começou a se expandir rapidamente nos anos seguintes,
10 anos depois, assim, nos 10 primeiros anos, o curso já tinha uma quantidade significativa. Mesmo assim, o doutorado aqui só começou bem depois, nos anos 90. Eu não me lembro exatamente em que ano foi, porque eu já não era mais chefe de departamento nessa época. Bom, falando agora da pesquisa. Os anos 70, uma coisa que caracterizou foram os diversos esforços feitos em diversas universidades relacionados com a origem do computador nacional. Algumas universidades fizeram computadores mesmo, outras fizeram diversos outros equipamentos digitais. E isso era muito ajudado na época pelo que se chamava reserva de mercado, ou seja, havia uma reserva do mercado nacional para os equipamentos que eram oficialmente fabricados no Brasil. E isso aí deu origem a muitas lendas e existem muitas versões que foram publicadas, vários livros foram publicados depois sobre o que aconteceu, mas basicamente o que se pretendia na época era um mercado, como chamava um dos autores mais conhecidos da época, o Ivan da Costa Marques, ele chamava de reserva de mercado para a inteligência nacional. Ou seja, a ideia de que o mercado é um recurso, né, e que deve ser colocado a serviço do desenvolvimento da inteligência. Alguns problemas que ele não previa naquela época era o que aconteceria poucos anos depois com o surgimento dos microprocessadores e, portanto, dos microcomputadores, que revolucionou completamente e mudou essa coisa toda. 10 anos ao longo dos anos 80. Mas o que, na minha opinião, de certa forma prejudicou bastante esse esforço da reserva de mercado é que ela acabou sendo vista não como uma reserva de mercado para a inteligência nacional, mas uma reserva de mercado para o capital nacional. E o que acabou acontecendo é que a maior parte dos computadores que foram fabricados no Brasil eram computadores estrangeiros, fabricados por empresas nacionais sob licença. Então, o que tinha de nacional era o capital dessas empresas, mas o que nós, pelo menos da época, nós da comunidade acadêmica, estávamos mais interessados, que era no espaço para a inteligência nacional, isso foi algo que acabou não surgindo, infelizmente. Nós tentamos aqui no DCC dar continuidade ao projeto PAD, que era um processador projetado no Instituto de Física da USP, originalmente para trabalhar com aquisição de dados, então era um mini computador mais orientado para automação de laboratório e aplicações científicas desse tipo. Mas, infelizmente, esse projeto não foi para adiante, em parte por causa do financiamento à pesquisa, que era muito irregular na época, e nós acabamos passando esse projeto adiante para a Universidade Federal de São Carlos, que estava mais próxima lá da USP e tinha mais condições de tocar.
Os financiadores da época eram principalmente a FINEP e, em menor escala, o CNPq, e muitos dos projetos de eletrônica digital que a gente fez foram consequência de projetos de tese, projeto de dissertação, de mestrado no começo, né? Então, foi na época que a gente fez um terminal gráfico, um computador de laboratório, etc. Bom, o terminal gráfico era esse terminal que chamava Tigre. Deve ter sido um dos últimos terminais gráficos que não era um terminal de varredura, era um terminal tipo um osciloscópio de acesso direto. Infelizmente, essa também foi uma aposta que na época acabou sendo a aposta errada, porque poucos anos depois, com o grande barateamento da memória, os terminais baseados em dispositivos de varredura aniquilaram completamente do mercado os terminais gráficos tipo osciloscópio. Houve o Centelha, que foi por exemplo, era um microcomputador especializado em regular o avanço de centelha de carro. Coisa que hoje em dia todo carro tem, né? O avanço de centelha automatizado de acordo com o combustível, etc. Na época tinha um caixotinho quase do tamanho desse computador que era necessário para fazer esse controle. E foram épocas ainda que foram feitos aqui um micro de 8 bits que usava o sistema operacional CP/M, é um sistema operacional muito difundido nos computadores de 8 bits da época, e um micro de 16 bits que utilizava o barramento multibus, e era um barramento industrial, né, muito usado na época, que era promovido pela Intel. Nessa época, nos anos 80, começaram os convênios industriais, e vou citar apenas dois aqui, mas apenas pelo fato que foram os dois com os quais eu cheguei a trabalhar alguns anos como consultor em cada um deles. Um deles foi o da Batic, uma empresa de telefonia, que começou fazendo um controlador baseado em microprocessadores para centrais telefônicas decádicas. A central telefônica decádica era uma central que usava para comutação um dispositivo decádico, que era um dispositivo que ia girando e, à medida que ia discando, ele ia configurando o caminho telefônico correto, ou seja, ele era anterior aos dispositivos crossbar, que eram dispositivos em que o caminho era configurado pelo contato entre barras perpendiculares. Esses dispositivos eram da década de 20, ou seja, eles estão próximos de completar 100 anos. Mas na época eles ainda eram muito usados no interior do Brasil e também da América Latina, e a Batic chegou a ganhar muito dinheiro vendendo esse controlador que então prolongou a vida deles por mais 20, 30 anos, substituindo a lógica de relés que era usada para controlar por uma lógica baseada em microprocessadores. E mais tarde a gente desenvolveu um núcleo de tempo real escrito em Fortran. Vocês imaginam o que deve ser um núcleo de tempo real em Fortran, se é que ainda se sabe hoje em dia o que é Fortran, né? Bom, sabe sim, na física ele é usado, na química também, mas na computação praticamente já desapareceu há um bom tempo. Mas na época era a linguagem de alto nível que era usada para tudo, inclusive computação. Então a gente fez um núcleo de tempo real, né? E por ser baseado em Fortran, ele podia ser usado de forma mais fácil.
E com ele se construiu uma central telefônica de comutação espacial. A comutação espacial é um análogo da comutação feita com relés, só que no caso era feito com circuito integrado, mas espacialmente, ao contrário da comutação temporal, que exigia uma digitalização do som e era uma antecessora das redes locais do jeito que são usadas hoje. Mas na época, para centrais até mais ou menos uns 1000 assinantes, a comutação espacial era mais barata. Então, ela foi utilizada. Mais ou menos na década de 2000, eu soube que a sucessora da Batik, que na época já era uma multinacional, mas ainda usava, boa parte da equipe era a equipe que tinha vindo da antiga Batik, ainda usava o mesmo núcleo. Ainda estava em uso há mais de 20 anos. Não sei se ainda é usado até hoje. E o outro, a Malk era uma empresa de controle de processo e a gente fez aquele computador que eu citei com arquitetura de multibus. Ele serviu de inspiração para um controlador de arquitetura multibus também, que foi utilizado em toda uma geração de computadores de controle de processo, de tempo real. E também, na época, a gente desenvolveu vários dispositivos de software para a arquitetura multibus. Por exemplo, um editor de diagramas de controle lógico. Era uma época em que, na época imediatamente anterior, se usava muito controle de equipamento por meio de relés. Nessa época, no final dos anos 80, os relés estavam sendo substituídos por circuitos baseados em microprocessadores, mas como os engenheiros conheciam bem a linguagem de relés, o que a gente utilizava era um editor gráfico que, no microprocessador, simulava o circuito baseado em relés. Então, assim, conceitualmente é como se fosse redes de relés. E, nessa época também, o editor de diagramas sinóticos já trabalhava com um nível mais alto, não o controle direto dentro do loop de processo, mas um nível imediatamente acima. Que era um nível de supervisão, que era então baseado em diagramas sinóticos, onde a gente montava, por meio de software, uma configuração que a gente chamava de editor sinótico, porque ela resumia de forma sinótica o tipo de algoritmos que era utilizado. Bom, terminando aqui, eu vou comentar só alguma coisa da pesquisa atual. Atualmente, desde que eu me aposentei há 13 anos atrás, eu continuo trabalhando aqui no Sinergia, que é um laboratório de desenvolvimento de software. A maior parte do software com que nós trabalhamos é software, vamos dizer assim, em grande parte administrativa, mas hoje em dia, ao contrário do que acontecia nos primórdios da computação, a fronteira entre software administrativo e científico é praticamente inexistente, né? A gente passa de uma coisa para outra.
Mas o que eu queria comentar aqui é que a gente publica de vez em quando, tem artigos, nos últimos, curiosamente, eu acho até que nesses últimos 13 anos, eu até publiquei mais do que nos anos anteriores, quando ele estava na ativa no DCC, mas um comentário é que quando a gente vai fazer uma publicação de artigos em cima desse tipo de pesquisa, uma dificuldade que sempre aparece é que o artigo representa muito esforço. Quer dizer, a gente tem que fazer a gente tem um projeto que leva tipicamente 2, 3 anos para chegar a um resultado e passa o resto da vida sendo mantido. Até hoje a gente ainda dá manutenção nos primeiros softwares feitos pelo Sinergia, que foram escritos há quase 20 anos. Mas essas coisas dão, cada um deles, se esticar muito, 2 artigos. Por quê? Porque a quantidade de trabalho que tem que estar por trás para render alguma coisa publicável é muito grande. E isso aí tem muito a ver com um debate. Eu não vou me prolongar muito, até porque a voz está bem no limite aqui, mas eu tenho acompanhado lá no Twitter, eu recebo as notícias da Nature. A Nature, por exemplo, é uma das várias revistas científicas que tem promovido muito esse debate. Há todo um debate sobre uma possível reformulação do modelo de pesquisa científica, que hoje em dia é muito orientado para a produção de grande quantidade de publicações. Se a gente pegar, hoje em dia, qualquer pesquisador, qualquer laboratório, a maioria dos pesquisadores tem um número de publicações muito, muito maior do que o Einstein. Né? A gente vai olhar a lista inteira de publicações do Einstein. Teve anos que ele chegou a 10, teve anos que ele não passou de umas 2 ou 3 publicações por ano. Né? Então tinha há uma pressão hoje em dia para uma publicação que se traduz em números, que vem sendo muito questionada e que é um assunto que ninguém sabe direito qual é a solução, né? Mas todo mundo sabe que tem alguma coisa que precisa ser mudada, então isso tem levado muita discussão. Na área de engenharia de software, especificamente, o que se nota é uma publicação, uma dissonância entre os assuntos que são tratados em conferências científicas e as publicações industriais. Se a gente pega uma revista como o I3E, as revistas do I3E, principalmente a I3E Software, elas publicam um tipo de artigo. Se a gente pegar Transactions, parece que o I3E Software não é um bom exemplo, não, porque ele fica mais ou menos no meio. Mas se eu pegar Transactions on Software, os artigos que são publicados lá praticamente não tem nada a ver com as coisas que são utilizadas para se fazer software na vida real. E eu acho que atualmente a gente vive talvez uma espécie de crise no mundo do software, porque eu atualmente estou mais ou menos uns 10 anos depois de publicar a 3ª edição do meu livro de engenharia de software. Eu estou trabalhando agora na 4ª edição e eu estou percebendo que esses últimos 10 anos, ao contrário do que tinha acontecido nos 10 anos anteriores, muito pouca coisa mudou na fundamentação teórica da engenharia de software. Quer dizer, o que talvez queira dizer alguma coisa. A coisa que mais mudou foi o fato de que atualmente grande parte da indústria usa o tipo de métodos
que são chamados de métodos ágeis, o que na prática significa, em boa parte da indústria, significa um pretexto para não usar método nenhum. Notem bem que a minha crítica não é aos métodos. Tem dois deles, principalmente os dois de maior sucesso, o XP e o Scrum. Eu acho que cada um deles trouxe uma série de contribuições muito importantes, mas o fato hoje em dia é que se a gente pega a indústria aí, a grande maioria das pessoas que diz que está fazendo, que está trabalhando com XP ou está trabalhando com Scrum, não está trabalhando com método nenhum na realidade. Ou seja, o método, a simplificação do método na realidade, em grande parte dos casos, virou uma desculpa para não usar método nenhum. Bom, eu acho que eu já falei demais, mas eu ainda tenho um bocado de fôlego para responder a perguntas agora, se vocês quiserem fazer. Obrigado. Sobre a origem do departamento, a computação mudou completamente, né? Hoje a gente carrega computador no bolso, né? Como o senhor disse aqui, quando o departamento começou, é curioso, você fala, olha, o departamento começou, a gente tinha um computador, né, para poder trabalhar. A pergunta é sobre a origem do departamento, quantos professores tinham? Como que funcionava essa dinâmica dos professores trabalhando com o computador, já que era um recurso limitado na época, diferente do que a gente tem hoje? Bom, olha, na época que nós começamos, a gente tinha, não eram poucos professores, não, eram 30 e poucos, mas lembrando aqui que o primeiro doutorado aqui foi o meu, que foi em 75, depois teve o Ivan em 77, o Paca em 78, o Bigonha e o João Dantas, se não me engano, em 80. Então, era assim. E desses 30 e tantos, tinha um certo número que eram professores de cálculo numérico, que na época era bem distinto da computação. Então, bom, agora, como que a gente usava o computador? Naquela época tinha o computador que a gente usava no 360/40. A gente chegava, tinha perfuradora de cartões, digitava cartões. Quem tomava conta das perfuradoras de cartão na época era o seu Brás. O seu Brás tem muitas histórias interessantes, infelizmente, quase todas as histórias dele não são publicáveis, eu não posso contar aqui em público. Ele começava a ficar engraçado exatamente quando ele começava a ficar inconveniente. Mas então o seu Brás recebia os cartões e entregava lá. Aí a gente voltava algumas horas depois e pegava a listagem. Era assim que funcionava, né? Ou seja, entre cada rodada, cada execução do programa, e a gente tinha a gente tinha algumas horas de tempo de retorno. O que tinha talvez uma vantagem. A gente investia muito em tentar depurar o programa ao máximo de cada vez, porque sabia que seria algumas horas até o próximo retorno. No começo era isso. A gente só começou a ter microcomputador. Quando veio o Burroughs, que foi comprado em meados dos anos 70, aí a coisa melhorou um pouquinho, porque a gente passou a ter terminais. Mas microcomputador mesmo para começar a ser usado, só começaram a aparecer nos anos 80. Né? Mais para o final dos anos 80. Então era realmente um problema. E eu ainda peguei uma época mais primitiva do que isso, que foi na época no ITA, era um 1620, que era um computador
de segunda geração que tinha 8K de memória. Esse não tinha nem impressora. Ele digitava os cartões, colocava lá, ele perfurava uma série de cartões, aí a gente ia numa impressora fora de linha que então imprimia o que estava nos cartões. Então era desse jeito que funcionava. E outra velocidade. Ah, sim, era completamente diferente do que foi aparecendo depois. Mesmo quando eu cheguei aqui, o 360-40 era uma máquina grande para os padrões da época, 64K de memória principal que ele tinha. O disco rígido, o primeiro computador de 360 com que eu trabalhei foi no Instituto de Física da USP. Ele tinha 1 mega de disco rígido. O daqui tinha um disco enorme, 10 mega. Era uma panela desse tamanho, assim, com várias superfícies, né? 1 mega cada superfície. Ué. Uhum. Eu estudei química, mas eu fiz o curso de computação, primeiro período que eu tive. E nós fomos visitar no subsolo da reitoria o computador que tinha lá. A dimensão dele era quase esse tamanho aqui, né? Sim, sim, era bem grande. Aí, então, quer dizer, se você imaginar que cada pessoa, cada pesquisador, cada professor fosse ter um computador para fazer estudos, precisaria do espaço da universidade toda para 30. É. E lá aquilo lá era um computador de dimensões grandes, mas porém era grande também na sua capacidade ou não? Ele tinha 40, era 64K de memória principal que ele tinha, 10 mega de disco. Ou seja, para os padrões da época, ele era de médio para grande, vamos dizer. Não era, tinha computadores maiores. O computador da física com que eu trabalhava, por exemplo, a memória era o dobro, mas o disco era menor porque era um computador de orientação bem mais científica que esse que servia para o processamento administrativo da universidade também. Mas esse era o padrão naquela época. E já era um avanço enorme em relação aos anos anteriores que a gente tinha começado sem disco nenhum. Já era um computador que todo mundo abria, falava de boca cheia. Terceira geração, circuito integrado. Oi. Nos últimos anos, sucedendo você, tem sido responsável pela oferta desse software. Aham. Um dos temas que eu exploro lá muito com os alunos, não tem qualquer coisa conclusiva, não é o caso, não tem nada conclusivo. Eu ofereço muito mais são fatos para ele, tá? Qual é o problema de que o Brasil, na divisão internacional da produção, do trabalho, etc., o Brasil é a quinta população, é o quinto país em termos de extensão territorial, talvez seja a quinta economia do mundo. Nós estamos, aí dá confusão, pode ser que a gente seja a sexta, ou a sétima, ou a oitava, não sei. Alguém quer disputar aí que a gente seja a quinta? Talvez. Então, nós somos a quinta população, a quinta extensão rural, a quinta economia, só que quando a gente olha o problema dos softwares, o desenvolvimento de software, nós somos talvez o quinto mercado de software do mundo. Então, agora, quando a gente olha o desenvolvimento de software, a coisa Realmente. Quem conhece aí alguma classificação do Brasil no desenvolvimento de software? A mais bacana que eu já vi, a gente estava em 18º. A mais bacana. Você já viu alguma mais bacana que essa, Will? Não, o que... Eu já vi 38º também. E já vi 58º. 58. E aí eu pergunto isso, será, você olhando para trás, assim, nós fizemos uma série de coisas erradas. Eu vi que você começou a fazer um meia-culpa, por exemplo, na questão da reserva do mercado. Reserva do mercado. Não, eu não fiz minha culpa, não. Eu fiz a culpa dos outros.
posteriormente, já com o Ivan lá na Secretaria de Informática, etc., foi feito um diagnóstico interessante. Foi a época que teve o Softex, e constatou-se que o Brasil produzia menos do que 0,5% do software mundial, etc. Nós estávamos, sei lá, 38º, 40º lugar, etc. Mas, infelizmente, o que foi feito de ação aí não ficou muito bom, não. Você acha que a gente... De que é o papel? Você tem muitos anos de reflexão. De que é o papel de trazer o Brasil dessa situação triste, onde nós somos... gente, é triste constatar isso, mas o fato é que nós somos completamente coadjuvantes nesse mercado de software. Completamente. A gente pode ter uma ilha ali, uma ilha aqui. Não sei se você concorda comigo, nós somos completamente coadjuvantes. Uhum. De quem é o papel que poderia trazer algum tipo de protagonismo aí, hein, Will? Olha, eu acho que o que o Brasil não conseguiria, por exemplo, é competir com países como a Índia e a China, quer dizer, que não só tem uma população muito maior, como tem uma tradição de pesquisa muito maior. E o que é mais importante aí no caso do mercado de software salários que, do ponto de vista de referência internacional, são muito mais baixos, né? Eles não que sejam tão baixos, porque o custo de vida nesses países a moeda deles é abaixada artificialmente, no fim das contas. O que seria mais interessante é comparar é por que o Brasil, por exemplo, não comparar com a Irlanda, principalmente a Irlanda antes da crise de poucos anos atrás. Na época que eu estive lá foi em 2007, foi um pouco antes da crise. A Irlanda era o país líder da Europa em desenvolvimento de software. E como país líder, o país líder com 4 milhões de habitantes, uma coisa. Eu não acredito que eles ultrapassavam a França, não. Como software exportadores, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que e o que a gente notava é que tinha uma quantidade muito grande, por exemplo, de gente do leste europeu que ia trabalhar lá, né? Então, agora, eu não sei exatamente o que foi que eles fizeram que lá deu certo e aqui não deu, né? Mas você acha que isso é uma coisa da sociedade civil ou isso é uma coisa da universidade? Não, é da sociedade civil. A universidade, no fim das contas, ela teve um papel de liderança na época em que se ela não tivesse, ninguém mais teria, que foi nos anos 70. Agora, já nesse novo milênio, o papel da universidade já é o papel de universidade tradicional, um papel de formar gente, etc, etc. Que é o que também é o que acontece na China, na Índia, na Irlanda, etc, né? Então, a universidade talvez tenha um papel muito importante em formar gente, em desenvolver algumas tecnologias, em fornecer consultoria, etc. Mas não é o ator principal, né? O ator principal tem alguma coisa a ver com as opções da economia. Quer dizer, eu acho que houve, no caso da Irlanda, no caso de alguns outros países, Israel também, não me engano, mais uns poucos países até mais ou menos pequenos, que foi diferente da opção que se adotou aqui, né? Um contraste que tem é o modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, evidentemente, continuam sendo um líder, mas em desenvolvimento de software, mas talvez não proporcionalmente, né, porque grande parte do software que se fazia lá migrou para outros países onde era mais barato. Agora,
Uma coisa que eu acho que é interessante, talvez essa tentativa de comparar com a Irlanda, é o fato de que, ao contrário da China e da Índia, a nossa mão de obra aqui não é muito barata. Ultimamente está até um pouco mais barata porque o real está um tanto desvalorizado aí, mas não é assim a diferença enorme que é a diferença de salário da China e da Índia. Então, o Brasil, para poder competir, teria que competir mais ou menos no mesmo patamar de produtividade que o primeiro mundo, que foi o que a Irlanda fez. Agora, exatamente o que faltou, eu acho que eu posso até ter alguns palpites, mas eu acho que se eu fosse colocar esses palpites aqui sem ter, na realidade, estudado muito esse assunto, eu estaria sendo leviano. Então, vamos agradecer novamente ao professor Wilson. Muito obrigado pela palestra. Obrigado.